Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre hipnose no tratamento da depressão. Você sabia que a maior causa de incapacidade no mundo vem da depressão? 1 em cada 5 pessoas em algum momento da vida já apresentou ou vai apresentar quadros depressivos. E nos próximos 20 anos deve ser a principal doença no mundo. E quem traz os detalhes de como a hipnose pode auxiliar no combate à depressão é o hipnoterapeuta e criador da terapia de memória celular, Dr. Elvésio Walsh Jr. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Primeiramente, é um prazer, eu sou um grande admirador do seu trabalho, do seu perfil profissional. Muito obrigada. Então, realmente é uma honra estar aqui. É um assunto muito pertinente, acredito eu, falar sobre hipnose, é algo muito mítico para as pessoas. Algumas pessoas têm um pouco de medo de hipnose e talvez detenham um pouco conhecimento a respeito. E eu tento trazer aqui um pouquinho da visão acadêmica, né? A minha formação vem de universidades fora, né? No sul da Califórnia, nos Estados Unidos, em Madrid. Eu sou PhD, né, em hipnoterapia e eu queria trazer essas informações de como funciona a hipnose. Então vamos entender exatamente isso, doutor. A gente está falando de depressão e hipnose. Queria começar falando como é que funciona o cérebro. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que existe um mecanismo de defesa no cérebro muito interessante. E isso acaba pontuando todos os nossos gatilhos automáticos. No primeiro momento nós pensamos, poxa, mas por que eu estou triste de ver um vizinho ir para o hospital? Por que eu como uma barra de chocolate estando de dieta? Como que eu não consigo segurar as minhas vontades, né, em cima de gatilhos automáticos que surgem, né, do nada? Na verdade, eles não surgem do nada, né? O nosso cérebro, talvez a máquina mais fantástica já criada, né, um mecanismo incrível. Nós temos grosseiramente 2 bancos de memórias. O hipocampo, que fica aqui na lateral, que ele é responsável por todas as nossas memórias racionais. Então, por exemplo, onde eu estudei, os conhecimentos racionais da minha profissão, os nomes dos meus parentes, tudo isso está gravado no meu hipocampo e todas as vivências, né, que eu tive durante a vida. E existe um outro banco de memórias, e esse sim, né, também no sistema límbico, que é o cérebro emocional, muito interessante, chamado amígdala, que são 2 porçõezinhas do tamanho de 2 ervilhas que ficam atrás dos olhos na base do cérebro. Tudo que eu vivi que envolveu muita emoção, ou seja, ou muito triste, ou que envolveu realmente algo mal sucedido, ou muito feliz, que gerou até uma certa euforia, tudo está gravado ali. Emoções muito fortes, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Então, o grande detalhe é tudo que eu vou viver agora. Por exemplo, eu chego aqui no estúdio, né? Estamos gravando aqui o programa. O que meu cérebro faz? Ele avalia. Eu pode me dar branco, eu posso travar, eu posso ficar nervoso, eu estou diante de telespectadores numa cidade enorme, importantíssima em Santos. O meu cérebro racional avalia os riscos do que eu vou viver. O meu inconsciente acessa os meus bancos de memória, principalmente em paralelo, né? O racional com o emocional, e ele lê se tem alguma coisa pertinente com isso aqui. Se ele não acha nada, ok, eu permaneço calmo, tranquilo e bem-sucedido. Normalmente não é que ele não acha nada, ele achou provavelmente situações ou neutras ou bem-sucedidas lá atrás que lembram isso aqui. Aí tu fica bem. Fico bem. Porém, digamos que ele volta lá nos meus 7 anos e eu fui para uma prova de geografia na escola, estudei tudo para tirar 10. A professora vira para mim e fala assim, ó, Elvésio, aqui na frente é Madural. Taquicardia, sudorese, desespero, eu vou me expor pela primeira vez, meus amigos, meus colegas, pronto. Desespero total. O cérebro lê essa, provavelmente ele vai ler uma outra que também foi desencadeada daquela, e outra, pronto. Taquicardia, sudorese, eu começo. Aí eu fico aqui na cadeira, eu começo a me arrumar, e eu fico todo torto, e isso me gera um desconforto terrível. Então, tudo que nós vamos viver está sendo pautado em cima dessas experiências gravadas na memória emocional. Qual o grande detalhe disso? Quanto mais estudamos neurociência, nós chegamos à conclusão de que livre-arbítrio não existe, né? Nós somos ensinados desde pequenininhos que nós temos livre-arbítrio e escolhemos todas as nossas ações. Mas não. Isso não é verdade. Nós temos vontade. Não necessariamente nós vamos conseguir cumprir, porque o que vai fazer com que nós nos movamos em direção àquilo que nós queremos ou não, são essas memórias pregressas. Então, qual é a única maneira de corrigir, né, os nossos gatilhos futuros?
alterando esse banco de memórias lá atrás. Então, na verdade, tudo o que a gente vive na fase adulta, ela é reflexo do que foi vivido na infância, é isso? Não só na fase adulta, mas, por exemplo, na própria infância, eu posso estar sendo pautado por alguma experiência que eu vivi até dentro do útero da minha mãe. É muito comum, às vezes, nós trazemos pacientes que eles estão de olhos fechados, ou que eles não formam visão dentro do útero, né? É muito raro formar a visão lá dentro, mas eles escutam pais discutindo, brigando, e depois eles vão conversar com os pais e constatar que aquilo existe de verdade, quer dizer, os pais estavam brigando de verdade. Então, tudo isso fica gravado, isso começa a pontuar. Imagina o seguinte, uma carência afetiva, que seria um vazio no peito, uma necessidade extrema de atenção das pessoas, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não atender as expectativas das pessoas, medo de... todos esses medos ligados, né, à aceitação, pode vir de um pai e de uma mãe super carinhosos e atenciosos, de repente nasce um próximo filho. Toda a atenção muda. De repente... A criança lê isso, né? Sim. Mesmo que não seja. E emocionalmente ela grava. E aí ela pensa, as pessoas mais importantes da minha vida me abandonaram. Né? Ou então a mãe vai todo dia no berço olhar a criança, todo dia olhar no berço. O dia que a criança acorda assustada, a mãe não vai ver. E ela pensa, eu estou sozinha, eu estou desprotegida. E isso começa a gerar na infância um desequilíbrio enorme dentro dos relacionamentos dela, terminando sempre com relacionamentos abusivos, com padrões repetitivos. Então, na verdade, são pequenos traumas, né? São coisas simples, exatamente, na verdade, ou de uma leitura meio deturpada pela própria criança. Exatamente. Porque, na verdade, nesse caso, a mãe não abandonou, ela simplesmente não estava presente naquele momento. Mas veja, às vezes, não só uma leitura errônea na infância, mas uma leitura errada em cima da visão que a gente tem de mundo, né? Às vezes eu posso acreditar uma coisa errada na vida adulta também, né? Eu estava vendo um outro programa que você perguntou para um outro entrevistado, como que se geram novos medos, né, ao longo da vida. De repente eu não tenho medo, e esse medo passa a existir. E exatamente isso, meu cérebro avalia o que eu vou viver. Digamos que eu tenho medo de me expor. Eu venho para o programa, tá? E aí eu travo, falo uma besteira enorme aqui, passo uma vergonha horrorosa e vou embora. Aí, dali para frente, eu começo a gerar um pouquinho de fobia social e começo a desencadear medo de estar diante de pessoas, já começo a ter medo de me expor no meu trabalho e esses medos vão aumentando. Veja, o meu cérebro, 24 horas em tempo real, ele está avaliando o que eu vivo agora, lê as memórias. O que eu vivo agora, lê as memórias. Se ele achar algo lá atrás que me gera medo ou que me gera alguma emoção, ele vai gerar a mesma emoção aqui agora, para fazer com que eu evite passar por isso, para o bem ou para o mal. Quer ver um exemplo interessantíssimo? Imagina uma quarta noite. Eu saio 10 horas da minha clínica, estou indo em direção à minha casa e eu vejo uns amigos num happy hour tardio ali. Eu falo, eu não vou beber. Eu prometo que eu não vou beber. Aí eu sento lá. Só vou sentar lá. Eu dou um abraço em todo mundo, adoro essas pessoas. Na hora que eu sento, eu vejo amigos, bebida, todos rindo, felizes e satisfeitos. Lá vai o meu cérebro buscar. Toda vez que eu bebi, fiquei menos ansioso, fiquei feliz, consegui descontrair. No dia seguinte, talvez um pouquinho de ressaca, bebe. Vem aquela ordem imperativa desse gatilho, porque o meu cérebro quer que eu seja feliz. Eu bebo, eu não consigo dizer não. Esse esforço para lutar contra não comer a barra de chocolate, esse esforço para ir contra um comportamento que eu estou acostumado, eu vou ser muito sincero pelo conhecimento que eu tenho do cérebro humano. Sem hipnose, impossível. Quer dizer, mas a hipnose ela pode reverter todo esse quadro. Qual é a ideia? Quando, grosseiramente agora explicando para vocês, vamos lá, 90%, tá, ou mais dos hipnoterapeutas e hipnólogos clínicos do mundo, eles vão usar regressão por idade. Colocam uma pessoa em transe, né, que seria um estado alterado, né, de percepção, de consciência, a pessoa continua ali dentro da clínica com o racional ligado, com os bancos de memória ligados, mas sem se preocupar com o que está sendo tratado. Como se ela não se incomodasse mais com o que está acontecendo. Através de regressão, vai buscar alguma cena problemática. Isso, às vezes, acaba sendo um pouco impreciso, porque você não consegue achar a cena com precisão. E o mais importante, às vezes a pessoa não está num transe hipnótico com profundidade e controle suficiente e ela não está lendo a amígdala. Ela não está lendo a memória emocional, ela está lendo a memória racional, o hipocampo. Se eu pedir para você fechar os olhos e pedir para você lembrar da tua faculdade, da tua infância, você vem lembrando. Sim. Só que você está lendo a tua memória racional e não emocional. Não libera a neuroquímica necessária e eu não consigo ressignificar e corrigir as cenas. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre hipnose. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é hipnose. E a gente conversa com o hipnoterapeuta e criador da terapia de memória celular, Dr. Euvélcio Guache Júnior. Doutor, a gente está falando sobre a hipnose de uma forma geral. Existe mais de um tipo de hipnose, então? Inúmeros métodos e formas de serem abordadas. Eu estava citando aqui a mais utilizada no mundo inteiro, que você coloca a pessoa num transe hipnótico por relaxamento, que é a técnica moderna de se utilizar, e você vai buscar as cenas traumáticas, mal-sucedidas, dolorosas, através de regressão por idade. É uma das técnicas. Existem técnicas onde você consegue, que eu também utilizo, que você consegue fazer uma ponte direta, né, do transe para o evento traumático, achando a cena com precisão que você quer, né, dando um comando para o inconsciente da pessoa levá-la até lá. Isso seria um nível, um grau muito mais avançado, né, de hipnose, né, de hipnose clínica, e existe várias técnicas de hipnose sem transe hipnótico. Isso entraria num nível muito mais avançado, um nível mais acadêmico, né, que é de onde vem a minha formação, e que também faz parte, né, desse grupo, a minha terapia de memória celular, que eu vou explicar daqui um pouquinho. Agora, Mas, desculpa interromper, mas o importante é pensar o seguinte, na hora que você consegue uma maneira de acessar essas emoções com precisão e achar o vínculo da emoção ou do sentimento, do sintoma emocional com as passagens, às vezes é 1, 2, 3, 5, mas na hora que você esgota isso, você conserta a psique da pessoa. Então, a minha maior frustração era, ok, eu consigo acessar cenas pontuais e abrandar os sintomas. Então, eu pego uma depressão, abrando o sintoma, mas lá na frente, rescinde uma nova depressão, um pânico. Como que eu desligo esse pânico? Como eu trato ele para ele findar de vez, né? Então, a maioria dos hipnólogos clínicos e hipnoterapeutas, eles trabalham abrandando os sintomas, mas não realmente revertendo o transtorno mental, né? E essa era a minha maior preocupação. Agora, só para a gente entender um pouquinho melhor, momentos traumáticos, mesmo que sejam traumas pequenos, todo ser humano tem, né? Sim. Não existe ninguém que vive 100% na plenitude feliz, que nunca aconteceu nada que deu errado, ou algo que causou um trauma, nem que seja pequeno. A partir do momento que a hipnose ela entra tentando reverter esse quadro, fazer uma releitura do acontecimento, ela não está dizendo para a pessoa que ela sempre tem que ser feliz, que ela não... Como é que ela vai ultrapassar esse momento de dificuldade da vida dela? Vamos lá. Puxando o gancho do que eu falei no bloco anterior, né, nós temos várias passagens mal-sucedidas, traumáticas, doloridas lá atrás. Qual é a minha ideia? Colocar um método, essa foi a ideia, colocar um método na hipnose, isso é inédito no mundo. Ninguém tem um método onde você desconstrua o transtorno mental, seja ele um transtorno depressivo, um transtorno de pânico. Então, na hora que você desconstrói esse transtorno, tá, ou um transtorno borderline, de personalidade, na hora que você desconstrói isso, através de uma engenharia reversa, por exemplo, depressão, você levanta tristezas, culpas, frustrações e irritabilidade. Ataca isso e corrige toda a psique da pessoa inteirinha. Então, qual é a minha maior especialização? Emoções e reesculpir a psique humana. Então, veja o seguinte, se eu não tenho nenhuma passagem lá atrás ligada a morte de entes queridos, a medo de perder entes queridos, a sofrimento com alguém que ficou doente ou numa doença terminal, eu tenho toda a minha psique corrigida lá atrás, pontuada em eventos bons, onde foi gravada uma memória nova na minha amígdala. Toda vez que um parente meu fica doente, ou está próximo de eu perder um parente, não vem um gatilho ruim emocional, vem um gatilho de eu preciso resolver. Então, eu não fico mais paralisado ou travado pelo medo. Eu ajo em direção à solução. Então, quando você faz essa reesculpa a psique nesse método, né, desenvolvido por mim, eu e minha esposa trabalhamos nisso, eu sei porque eu passei por isso, eu tratei ela, ela me tratou, é como se você acordasse com uma autoconfiança muito plena. Todas as minhas memórias pregressas, no meu racional eu lembro delas. Todas elas erradas, horrorosas, destruídas. Mas o que foi feito? Eu tenho, por exemplo, dando um exemplo para você, eu bati o carro, digamos, com 20 anos de idade, tá? Eu tenho lá uma memória racional que lembra de todos os fatos. E eu tenho a memória emocional que guarda as emoções ligadas àquela batida. Se eu tenho uma emoção ligada a esse evento ainda, toda vez que eu vou passar por um cruzamento, que meu cérebro lembra aquela situação, me dá a impressão de que um carro vai me pegar, o coração. Me dá aquele desespero. Qual é a ideia? Achar essa cena exata, ou as cenas, liberar a química necessária cerebral, neuroquímica, liberar a emoção necessária para criar uma nova cena,
gravar essa cena como se a gente tivesse uma chavinha química ali para abrir a amígdala e gravar, e essa nova cena ela fica tão forte ali, enraizada, que ela passa a pontuar tudo dali para frente a respeito daquele assunto pertinente. Então eu desligo a emoção ligada àquele evento traumático ou mal sucedido. Então imagina alguém que tem uma depressão. Essa pessoa tem várias tristezas na vida, várias culpas, várias frustrações e irritabilidade com uma série de coisas. Se eu desligo todos os sintomas desses quatro sentimentos, essa pessoa não está triste, ela não se culpa por nada, ela não está frustrada, ela não tem mais irritabilidade, ela vai gerar questões lá na frente que podem gerar tristeza? Sim, mas são muito mais brandas. Não são suficientes para jogar ela num transtorno depressivo, né? Na verdade, você vai controlar a intensidade do sentimento, não vai tolher o sentimento, porque ela precisa da tristeza, assim como ela precisa da alegria, né? Ela precisa ser irritada, ela precisa ter raiva, ela precisa ter amor, são sentimentos que a gente precisa ter na nossa vida. Duas coisas que eu nunca vou mexer: nos valores da pessoa, todos os valores que ela formou, se ela é voltada para o próximo, se ela tem conceitos dela internos, nunca vou conseguir mexer nisso, tá? E o que eu consigo fazer? Alterar emoções. Então, se alguém chegar para mim e fala assim, isso acontece, para você ver como a gente tem um nível tal de controle de emoção, às vezes eu recebo um casal e eles querem se separar. Já há anos vivem brigando, se degladiando, se matando, mas sentem ainda uma atração pelo outro. Mas eles sabem que eles querem se separar. Eu recebo os dois em separado e eles falam para mim, olha, eu quero terminar. Aí eu viro para eles, ó, vocês têm certeza? Tem. Então tá ok, a gente marca para a semana que vem. Na semana que vem eu dou uma desculpa e não atendo eles, porque eu quero que eles pensem. E 15 dias depois eles retornam e eles chegam à conclusão, olha, realmente nós queremos terminar. É possível desligar um amor, é possível desligar uma paixão, uma emoção qualquer. E essa pessoa, a ideia para ela é como se ela tivesse terminado o relacionamento há 10, 15, 20 anos. É como se ela não sentisse mais emoção ligada àquele relacionamento. Então o controle é muito grande em cima das emoções. No próximo bloco a gente continua a falar sobre hipnose. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é hipnose. A gente conversa com o hipnoterapeuta e criador da terapia de memória celular, Dr. Elvélcio Guache Júnior. Doutor, a hipnose pode dar errado? Pode dar muito errado nas mãos de alguém não habilitado ou não capacitado. Isso é uma preocupação muito grande da Sociedade Internacional de Hipnoterapia, onde eu sou membro consultivo. Como eu expliquei para você, se a pessoa acessar uma memória emocional, tá? E não consertar aquilo em tempo real, dando um exemplo para você. Digamos que dentro de uma depressão, eu sofri um abuso na infância, tá? E aí, através de regressão, através de qualquer técnica de hipnose, eu volto para aquele evento, tá? O meu cérebro revive aquilo, libera a mesma química cerebral e revive aquelas emoções. Para o meu cérebro, é como se eu estivesse sendo abusado agora. Eu vou ter o mesmo desespero, vou liberar a mesma neuroquímica que eu liberei naquele evento, então eu dobro os efeitos daquele evento, e se eu não consertar isso agora, ou seja, eu liberei a neuroquímica e está no ponto para matar isso e resolver. Se eu não resolver, eu vou gerar um trauma futuro para a pessoa inimaginável. Então isso gera um perigo muito grande para quem não tem essa esfera de controle. Eu penso o seguinte, um bom hipnoterapeuta ele tem que ter 3 esferas de conhecimento, que foi onde eu tentei me especializar e buscar. Ele tem que ter todo o conhecimento que um psiquiatra tem, ou que um neurocientista tem, conhecer todos os transtornos mentais, conhecer a neurofisiologia cerebral, anatomia cerebral, neurociência a fundo para entender como o cérebro funciona. Tem que conhecer a psique humana e o comportamental humano, né? E entender muito de hipnose. Hipnose não é simplesmente colocar alguém em transe e ponto final, né? Hipnose vai muito além disso. Então pode dar muito errado. E o conselho que eu daria é procurar realmente profissionais que tenham alguma formação na área de saúde, ou médicos, ou psicólogos, né, que realmente trabalhem com a hipnose de forma profissional. Durante o processo da hipnose, a pessoa está completamente na sua mão? Você tem o controle da pessoa? Não. O inconsciente cuida da gente o tempo inteiro, tá? E ele jamais permitiria que fosse feita alguma coisa com você que fosse te ferir física ou moralmente. Se alguma coisa fosse te incomodar, você volta. Como quando estamos dirigindo no automático da nossa casa para um supermercado, por exemplo, se alguém frear na nossa frente, o inconsciente freia e traz a gente de volta. Então o inconsciente está cuidando da gente o tempo inteiro. Agora a gente falou um pouquinho sobre a questão da depressão. Como é que a hipnose pode trabalhar e ajudar nessas doenças? Então, buscando, através desse método que eu desenvolvi, né, levantando as questões que impactam, todos os gatilhos que impactam aquele transtorno e corrigindo essas memórias. Transtorno de pânico talvez seja o transtorno mais difícil de ser trabalhado
dentro de consultórios, tá? Algumas abordagens de psicoterapia nem tratam, né, transtorno de pânico. Outras apenas amenizam o sintoma. Através da hipnose é totalmente possível a gente reverter de forma muito rápida. A minha maior especialização é transtorno de pânico. Para te dar uma ideia de tempo, eu trato uma depressão menor de 3 a 4 consultas. Eu trato um transtorno de pânico. O mais rápido foram 2 consultas, o mais longo 10 consultas. Esse de 10 consultas, a paciente ela tinha 35 fobias associadas. Ela não saía de um quarto há 13 anos. Ela tinha medo do sol, medo de ver pessoas desconhecidas. Ela tinha assim, um terror por tudo na vida. Foram 10 consultas e na 10ª ela veio até a minha clínica dirigindo e estacionou o carro dela. Ela tinha medo de dirigir, medo de elevador, medo de tudo. E isso foi possível. Então, entendendo como o cérebro funciona, entendendo a psique humana, entendendo muito de hipnose, você consegue fazer o que for preciso e possível, né? Eu tento trabalhar muito perto dos 100% de assertividade, mas nem todo mundo responde à hipnose. Então eu prefiro baixar um pouco quem responde, gero ali uns 85% de certeza, de assertividade na resposta, mas muito próximo de 100% do tratamento. A garantia que eu dou para a pessoa, ela passa uma consulta comigo. Se eu conseguir tratá-la, eu vou dizer, olha, são preciso 3 ou 4 consultas e eu garanto que a gente vai resolver. Na primeira consulta você já fala. Na primeira eu consigo já dar o tempo, prazo, isso também é inédito, né? No mundo inteiro para você resolver um transtorno inteiro. Normalmente você dá um número de consultas para um medo de dirigir, para uma fobia específica. Só para a gente finalizar essa questão da depressão, é possível então tratar a depressão sem medicamento? Só agindo nessa... Por que eu estou numa clínica em sociedade com um psiquiatra, né, o Dr. Márcio Mazzucato? Porque às vezes o medicamento é necessário, tá? Depois, quem vai avaliar se vai interromper ou suspender o medicamento, continua sendo o psiquiatra. Então, eu pego muitos pacientes que eles já vêm medicados, já vêm diagnosticados, eu trabalho e muitos deles, a grande maioria depois, não tem mais necessidade de medicamentos. Mas quem define isso é o psiquiatra. Doutora, a gente está no finalzinho do nosso programa, eu só queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é a terapia de memória celular. Então, vamos lá. A terapia de memória celular, ela vem da teoria de memória celular e lá nos meados dos anos 70, um pouco antes, começaram os primeiros transplantes de coração. A DIB já tem aqui no Brasil como um dos precursores, outros lá fora. Então se transplanta um coração, né, uma pessoa que morreu doa esse coração, e quem recebe esse coração, o que os neurocientistas começaram a perceber? Essa pessoa recebeu um coração e ela começou a desenvolver alguns sentimentos que ela não tinha. Então ela passa a ter medo, desespero e tristeza por um filho que ela não perdeu. Começa a ter medo de barata. E aí os neurocientistas foram conversar com a pessoa, com a família da pessoa que faleceu. E aí chegou-se à conclusão de que aquela pessoa perdeu um filho com 18 anos de idade no acidente de carro, que aquele cara tinha um medo de barato horroroso. E aí eles começaram a pensar, calma lá, de onde vem essas memórias? Eu transplantei o coração e não o cérebro. Sim. Né? E isso gera uma discussão enorme no meio científico. Muitos médicos, inclusive psiquiatras incríveis lá de fora, acreditam que existam memórias gravadas nas células. O que eu acredito? Que os órgãos principais, coração, pulmão, o próprio cérebro, ele guarda uma fórmula de como o cérebro libera aquela química necessária para gerar uma emoção. Então, em cima de um sintoma físico, quando perdemos um ente querido, nós temos um aperto no peito, um nó na garganta, né? Às vezes o medo gera um gelo na boca do estômago. Através desse sintoma físico, eu consigo acessar e tratar uma causa emocional sem transe hipnótico. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, muito interessante. Foi um prazer. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.